Sejam bem-vindos, a mais um vídeo deste canal. E hoje, eu vou estar abrindo, o meu coração. Vou estar contando para vocês sobre o dia, em que ele tentou me salvar. Vamos estar voltando no passado, e depois a gente vai estar voltando, no agora, no futuro, para você estar entendendo a história, É difícil, É muito difícil para mim falar sobre isso. Quando, eu tava no ensino médio, o Pena tinha saído, do ensino médio, eu sempre fui uma pessoa muito quietinha, eu sempre fui nunca fui popular, inclusive eu sofria bullying, na escola, pelas outras pessoas. Eu sempre via, as garotas, da minha sala tendo namorado e tal, essas coisas, e eu meio que era invisível, não sei se vocês me entendem, nessa parte. Eu não sei, meio que era invisível, sofria bullying, naquela época. Aí, pena que eu saí do ensino médio, eu disse pra mim mesma, eu vou voltar a jogar Metin 2, Pra quem não sabe, Metin 2 é um jogo bem antigo, É jogo de luta. E eu tinha um personagem, nesse jogo, quer dizer, o meu pai, tinha essa conta que acabou passando pra mim. Eu acabei tomando... eu acabei sendo, esse personagem no jogo, que era o Masanari. Era um ninja. O Masanari, ele era um personagem muito antigo, não é de hoje que a gente tinha, a conta. Inclusive o Metin 2 hoje não existe mais, mudaram para outro servidor, alguma coisa assim, me informaram agora. E eu acabei me tornando, uma Masanari no jogo, então eu não tinha contato com nenhum homem. E no jogo, eu acabei sendo Masanari, sabe? Eu acabei conhecendo vários homens, A maioria do público eram homens, não tinha muitas mulheres. As mulheres que tinham, elas eram mais de idade. Inclusive, eu as conheci, a gente se tornou super amiga. E uma delas também tinha um personagem masculino. Até hoje eu sou amiga dela, a gente conversa tudo. Foi uma pessoa que eu sou muito grata, de ter conhecido. Eu entrei... Esse personagem, eu acabei ficando popular no jogo, acabei tendo vários contatos com homens, que eu não tinha, não tinha nada. Não tinha amigos, não era popular. Nenhum homem se interessava por mim, não tinha nada. Daí eu acabei me tornando esse personagem, E eu acabei ficando 2 anos, se eu não me engano, só em casa, jogando, não trabalhava. Eu não lembro se isso foi antes ou se foi depois do acontecido, Vocês vão entender mais pra frente o que eu tô falando. É difícil, é difícil. Nesse jogo, daí... eu acabei conhecendo, um cara que ele vendia itens, no jogo. Ele era bem famoso, inclusive, não vou falar o nome, eu tenho que aqui tampar minha boca pra não falar o nome dele. Que eu não vou expor essa pessoa porque ela não merece. Ele... Desde que ele me conheceu, ele sempre falava, olha, toma cuidado, porque aqui pode ter homens ruins. E eu nunca entendia, o porquê do que esse cara tava falando, porque era um jogo, Era um jogo e como eu falei pra vocês, eu não tinha nenhum contato, então eu não sabia da maldade, das pessoas, de homens, O que poderia vir a acontecer comigo, que inclusive aconteceu.
né? Daí, tipo assim, ele falava, ó, toma cuidado, né? Porque pode acontecer certas coisas. E eu tava nem aí. Eu no jogo, quando a gente começa a jogar, né? A gente começa a ter certas liberdades. Ninguém te vê, né? Pode ir lá xingar o próximo. Então eu aprontava bastante, assim. Eu cheguei a me meter em brigas, assim, que... E esse cara, que ele era muito gentil, né? E a minha amiga, né, que comprava itens dele, tinha me falado dele. Só que ela disse, ó, esse aqui é fulano de tal, Sabrina. E... Ah, ele é casado, tudo, nananana. Daí... Eu olhei a foto de perfil dele, nossa, que homem bonito, né? Já fiquei meio assim, né? Na verdade, eu acho que foi o destino, né? Não sei se vocês acreditam em destino ou o quê. Ai, que coisa, que difícil esse vídeo. Ai, que difícil. No jogo, né, tem milhões de personagens, né? E eu fui me interessar justamente por aquela pessoa. Aquele cara, né? Todo mundo sempre falou muito bem dele, daí eu até achava muito estranho, a gente puxar saco desse cara e... Não deve ser tudo isso, não sei o quê. Ele foi a pessoa que mais... como é que eu vou explicar? Ninguém nunca tinha se importado comigo, né, na vida. Eu nunca tinha conhecido alguém que se importasse de verdade comigo. E ele se importou, né? Eu sempre fui muito tímida, então... Eu me lembro quando a gente se encontrava, assim, nos lugares, eu olhava o personagem dele, sabe o que eu fazia? Eu saía correndo. Eu não falava uma palavra com ele porque eu era envergonhada e eu não conseguia chegar nele. Mas por grande coincidência, né, naquela época eu tava vendo o vídeo da Joelma, né, daí ela falava sobre lei da atração e tudo mais. E eu acredito, né, por ter saído do ensino médio, por nunca ter nenhuma chance, né, nem com o cara popular, muito menos o impopular, eu disse, eu vou usar a lei da atração nesse cara. Né, eu vou usar a lei da atração, eu vou tentar alguma coisa, ver se, não sei. É... Eu acho que quando a gente não tem, tipo... Quando você não tem, tipo, afeto, carinho, amor, nananana... não é que eu senti inveja, né, do que ele tinha, mas... Eu gostava muito, né, de ouvir, eu acredito que ele tenha sido um amigo, né, e eu tenha talvez confundindo as coisas, né, que eu sou muito romântica, né, daí eu achava que o cara, acho que gostava de mim, não sei. Porque ele me protegia demais no jogo, você não tem noção, assim, Ele falava, toma cuidado com esses homens. Adivinha o que eu fazia? Eu ia lá, ficava até não sei que horas da noite jogando com vários caras que eu nem sabia quem era. Só porque eu não devia ter feito isso, né? Eu devia ter ouvido o que ele tinha me falado, né? Porque eu acredito realmente que ele tinha 30 anos na época, eu tinha 18. Então era uma pessoa mais vivida, né? Uma pessoa casada, então sabia da maldade do mundo. E tava tentando me avisar pra me tomar cuidado. E eu não tomei cuidado. Eu fiz totalmente ao contrário disso. Né, eu fui rebelde, né? Eu nunca tinha sido rebelde, então foi uma fase assim que eu arrumei briga com os outros homens, né, do jogo. Inclusive, no começo, nenhum deles sabia que eu era mulher. O único que meio que soube era esse cara, né? Daí depois eles ficaram sabendo que eu era mulher, mas eu nunca gostava, tipo, de...
de divulgar. Eu acho que eu encontrei isso como um meio, né, pra tá ficando perto de conhecer homens, né, de verdade, que eu não tinha nenhum contato. Né, daí teve um dia que a gente tinha combinado de jogar e ele acabou não comparecendo, né? Daí eu peguei, desliguei o computador e comecei a chorar. Chorei a noite inteira. E aí, no dia seguinte, veio um amigo dele conversar comigo, perguntar, né, o que tinha acontecido e tal. Daí eu expliquei, né, o que tinha acontecido. E depois eu fui descobrir que era amigo dele, né, então, inclusive, ele compartilhava o mesmo personagem dele com um amigo dele, né, até hoje eu não sei se os dois se conheciam na vida real, eu não sei totalmente da vida deles, eu sabia pouco, algumas informações. E eu nunca encontrei, né, como eu disse pra vocês, eu ainda tive muita sorte na vida, né, de ter encontrado um desconhecido que foi gentil comigo, tentou me avisar que poderia acontecer algo e tentou me salvar. Né, e eu não ouvi, eu fui cabeça dura, briguei com ele, acusei o cara de algo que ele não fez, né, depois eu descobri que eu estava errada, mas eu armei um chilique aquele dia. Meu Deus, ô mulherzinha, ô mulherzinha. Ele era um cara que ele tinha uma reputação, sabe? E eu consegui destruir quase a reputação dele. Em nenhum momento, né, eu pedi pra ele me ajudar, né? Eu nem conheci esse cara, né? Eu nunca pedi pra ele estar me ajudando, ele me ajudou porque ele quis. Eu acredito que ele tenha visto, né, que eu era mulher, que poderia acontecer algo de ruim, então ele foi uma pessoa gentil, né, inclusive a minha amiga tinha falado, né, que ele era uma pessoa gentil, uma pessoa honesta, que se eu comprasse algum item com ele não ia ter problema nenhum, e realmente ele era o que foi falado, né, o que todo mundo falava dele. Né, hoje eu vejo que talvez tenha sido um aviso, né, a qual eu ignorei, a qual eu não deveria ter feito isso, né, vou me arrepender pro resto, que eu me arrependo, né, pro resto da minha vida. Porque depois, né, de eu ter conhecido ele, eu fiquei muito acostumada, né? Tava direto no jogo, aconteceu uma coisa, ele ia lá. Né, às vezes eu colocava no WhatsApp que alguém tava me incomodando, ele via e ia lá. Então eu acabei me acostumando muito, né? E isso é um perigo. Porque acho que eu confundi muito o jogo com a vida real, né? Na vida real eu tava sem proteção nenhuma, no jogo podia lá, podia mexer com os caras. Ele vinha, né? E o personagem dele era bem forte, então não é qualquer um que conseguia destruir ele. E na vida real eu tava desprotegida, eu acabei entrando, né, no aplicativo de namoro, porque eu sabia que com esse cara, né, do jogo não ia ter como dar certo, ele morava longe, já era comprometido, e eu não queria estragar a vida da pessoa, né. Não é que eu senti inveja do que ele tinha, mas eu acho que até hoje, né, eu desejo ter alguém, claro que não seja solteiro, mas que tenha as características que ele teve, né, de ser uma boa pessoa, de estar sempre lá comigo, me ajudando. Acontecia alguma coisa, ele vinha, né, eu não mandava, eu meio que, não sei,
Eu nem conversava com ele por mensagem, sabe, gente? Eu usava o poder, tipo, da minha mente. Não sei se vocês entendem. Eu sei que vocês vão achar loucura, né? Mas isso funcionava. E eu achava muito lindo o quanto ele... a esposa dele, ela fazia bolo, coisa assim pra vender, pelo que eu ouvi falar. Pelo que ele disse também. Ele disse que ajudava ela. Ai, eu achava isso muito lindo, sabe? Eu queria ter... Eu queria ter... alguém como ele na minha vida. E depois... E depois eu meio que saí do jogo, tentei conhecer alguém na vida real e acabei entrando, e acabei... Não vou dizer entrando em um relacionamento. Acabei sendo abusada. Ele tentou me avisar. E eu não ouvi. Eu não ouvi. Eu deveria ter escutado. Né, eu acabei entrando nesse relacionamento abusivo, ao qual foi a... eu acho que é uma das piores coisas que alguém pode passar na vida, né? Eu acho que eu, por ter conhecido ele, né, eu acabei achando que eu podia, sei lá, e não tinha mais ele pra me proteger, né? Ele era um cara que me protegeu muito desde o começo. Nunca foi um homem assim que chegou, ah, e aí, gatinha, e aí, eu sou casado. Não. Sempre foi um cara que manteve a postura, nunca deu, tipo, em cima de mim. Sempre perguntou, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Eu que talvez possa, né, inclusive ter confundido as coisas. Teve um dia que ele disse, ó, é bom você não se expor, né, porque aqui tem homens muito perigosos, né, muito maus, e eu não vi a maldade, né, como eu disse pra vocês. Eu fui lá, peguei o meu celular, liguei a câmera e comecei a fazer live, né, no jogo, onde eu apareci para todos do jogo começarem a me assistir, homens e tudo mais. E eu fiz totalmente ao contrário, né, do que ele tinha me dito pra fazer. Eu me expus, né, mostrei que eu era mulher, não deveria ter feito isso. Daí eu tava na live, né, que eu me recorde, né, eu tava no meio da live e teve uns caras que começaram a rir da minha cara. E aí eu não sabia como reagir, não sabia o que eu ia fazer. Peguei e comecei a chorar no meio da live e saí da live, se não me engano foi isso. Daí esse que eu tô falando pra vocês, ele meio que me defendeu e tudo mais. E foi algo assim muito importante na minha vida, né? E daí teve outro dia que ele chegou em mim e disse, ah, por que é que você não fez nada, né, em relação a isso?
você tem que se defender como mulher, né? E eu não sabia o que eu fazia, né? Então, assim, sempre era ele que me ajudou, né, em relação a muitas coisas, né? Eu me meti em algumas brigas no jogo. A gente duelava pra ver quem era o mais forte, enfim, meu personagem era bem fraco, né, como eu disse pra vocês, né, tinha que ter dinheiro pra investir, de vez em quando eu comprava itens dele, só que nem sempre eu tinha dinheiro. Teve um dia que até ele, acho que eu tava upando, alguma coisa assim, daí ele assim, ou eu era emprestar a conta, não lembro direito. Mas ele assim, se você quiser os meus itens emprestados, eu te dou, tá? Eu assim, não quero. Ele tava meio que mostrando na negociação, né? Eu poderia ter roubado ele, né? Porque quando você faz um negocinho da negociação, e você coloca os itens, né? O outro tem que aceitar. E o meu pai sempre dizia, minha filha, rouba os caras. Só que eu nessa parte eu sempre fui muito honesta, né? Graças a Deus. Nessa parte não errei. Né? Nessa parte eu nunca peguei nada de ninguém no jogo. Nunca pedi, nunca quis presente, né? Nunca aceitei nada. Até quiseram me dar, mas eu não aceitei. Porque eu fui uma pessoa muito honesta nessa parte. Só que eu fui também uma pessoa muito cabeça dura, né? Eu era muito teimosa, sabe? Eu não enxergava a maldade. Qual a maldade que ele tava falando, sabe? E o quanto ele me protegia, sabe? Por que ele tava me protegendo? Tá me protegendo do quê? Se a gente tá em um jogo, né? Não vai acontecer nada. Esses homens não vão fazer nada comigo. Só que eu acredito, né, que ele tava me avisando que isso poderia acontecer na vida real. Só que eu não me toquei nisso. Não é que eu não me toquei, eu não via maldade nas pessoas, né? Eu não sabia que isso poderia vir a acontecer comigo, né? Que poderia talvez ser alguém me avisando, né, por meio do jogo que era pra mim tomar cuidado. E aí deu no que deu, né? Eu até hoje eu sou traumatizada em relação a pessoas, né, por causa disso que aconteceu. Não confio, né, especialmente em homens, né? Eu não me aproximo de ninguém nunca mais. Depois, né, do que aconteceu, eu senti muita vergonha, né? Eu peguei e saí do jogo, nunca mais entrei, nunca consegui voltar, né, no jogo e dizer, olha, aconteceu tal coisa, né? Porque ele me protegia, né? Como se o trabalho que a pessoa teve comigo não valeu a pena, né? Porque aquilo lá que não era para ter acontecido, aconteceu. Daí, né, que foi o abuso. Eu nunca mais consegui olhar na cara dele, né, e, sei lá, pedir desculpa, tipo... Nunca mais consegui olhar na cara dele. Nunca mais consegui nunca mais entrei no jogo. Saí do nada, né, como eu disse pra vocês, e hoje eu vivo no meu mundinho, né, eu não me aproximo de nenhum homem, né, o único homem que eu tenho, né, nos contatos, ou que eu converso é gay. É o único, assim, que, né, dá pra gente deixar se aproximar. Né, que quando se passa por algo assim, isso é uma das piores coisas, né, uma energia muito ruim, né. Saber que tu foi enganada, abusada. E aquele cara era muito doido. Muito doido. Foi horrível, assim, que eu passei, horrível. Sofri muito. Mas eu acredito que ele tenha me avisado, né, que alguma coisa poderia vir a acontecer. Ele tentou evitar, né, como eu disse, esse cara era do jogo, né, eu não conhecia ele na vida real. Não tinha como ele me proteger disso, né, na vida real.
O máximo que ele podia fazer era me mandar uma mensagem e tentar evitar isso, coisa que não aconteceu. Né, eu fui lá e eu fiz merda, né? Ele sempre disse que eu deveria, né, me posicionar, que eu deveria falar, que se algo acontecesse não era para mim ficar calada. Né, e hoje eu vejo que o que aconteceu, né, comigo foi uma burrice, né, da minha parte, e a culpa não foi dele, em nenhum momento. Ele tentou salvar a minha vida, tentou evitar isso. E eu acusei ele. Mas eu também sou muito grata porque eu levo... Porque ele é a única lembrança boa, né, que eu tenho, né, do que... das características, né, não vou dizer que ele era um homem perfeito, né, não existe ninguém perfeito. Mas pelo que eu pude conviver, né, por meio do computador a gente também consegue meio que identificar uma pessoa, né, se ela é boa, se ela não é honesta, se ela é ladra. E ele demonstrou características assim que eu nunca imaginava, né, que ele ia meio que se interessar por mim, né, no jogo. Sempre fui muito envergonhada, tímida, né, eu via ele e saía correndo. Daí ele tentava conversar comigo, eu saía correndo, que nem uma... Eu tinha muita vergonha, né, porque eu nunca tinha conversado com nenhum homem. Como eu disse pra você, no ensino médio eu era invisível, né, não conversava nem com mulher, nem com homem. E o personagem, né, que é uma Sanari, abriu portas, né, pra mim. Né, que eu me tornei, né, uma Sanari. Né, então que isso também pode servir de alerta, né, para outras garotas tomarem cuidado, né, com quem vocês se relacionam. Eu tive sorte, né, de encontrar esse cara no jogo, né, porque não é todo mundo que vai ser legal com você, não, né. Eu tive sorte, de verdade, eu tive sorte, assim, de encontrar uma boa pessoa com essas características, né? Eu pretendo orar, rezar, né, para que um dia eu possa encontrar um homem com essas características, né, para que possa me ajudar, assim como ele me ajudou, né, para que fique do meu lado. Né, aquela vez eu chorei, ele veio perguntar o que aconteceu. Eu acusei ele não deixou de estar ao meu lado. Sempre estava lá quando eu precisava. Se alguém mexeu comigo, era ele que ia lá e resolvia o assunto. Ele era muito bravo, ele não deixava ninguém chegar perto de mim, nenhum homem, né? Eu não sei se ele tinha alguma filha, né, com essa esposa que é... Eu não sei se ele tinha alguma filha, mas... Como eu era uma desconhecida, né? Eu não sei se ele me via como uma filha, eu não sei, né? Porque para uma pessoa, né, para um desconhecido ser dessa forma, né, com uma desconhecida, assim, né, de te ajudar, de ser gentil, de te proteger da forma que ele me protegeu. Tentou, né, me proteger, porque eu fazia um monte de merda. Meu Deus. Hoje eu olho pro passado e eu digo... Por que eu não ouvi a pessoa? Por que eu não ouvi ele? Né, isso podia ter sido evitado, né? Não teria esse trauma que eu tenho hoje, né, de não conseguir me relacionar com nenhum homem. Mas eu agradeço, né, por eu ter conhecido ele, né, porque hoje eu sei, né, as características, né, tipo, quero alguém solteiro, quero alguém né, que me proteja, seja parecido com ele, que me ajude quando eu estiver nos momentos ruins, quando eu estiver pirada, e acusar a pessoa, né, que não fez nada, que ela tenha paciência como ele teve, né, porque eu fiz um caos naquele jogo, gente. E eu saí de mim, assim, meu Deus.
Ele pedia pra mim fazer uma coisa, eu fazia outra totalmente diferente. Ah, não se exponha, eu ia lá e né? Tome cuidado, eu ia lá e tudo isso para chamar atenção. E ele vivia me observando, gente. Ele vivia me observando, né? E de vez em quando a gente meio que se encontrava, né? Daí ele me ajudava em todos os momentos. Meu personagem era horrível. O personagem não matava nenhuma mosca, era ele que ia lá e os outros homens meio que tinham medo dele. Então, assim, eu também no jogo eu fui muito poderosa no jogo. Então, assim, alguém mexia comigo, ele ia lá e tchau. Então, foi a primeira vez, né, que eu me senti uma mulher de verdade, assim, porque realmente eu tinha poder, né? Ninguém podia se meter comigo. Se se metia, ia morrer o personagem. Ia levar umas bufadas. Que ele não deixava nada acontecer comigo. Não deixava ninguém encostar nem um fio do meu cabelo. Se ele soubesse, né, porque eu nunca contei, né, e também ele não ia poder fazer nada, não ia poder me salvar, né? A merda já foi feita. Mas se ele soubesse, eu sei que ele ia ficar muito magoado comigo. Por isso que eu sumi, sabe, no meio do nada. Que eu fiquei com muita vergonha de ser uma decepção, sabe? Pra pessoa. A pessoa vai lá, teve todo o trabalho de te ajudar, tudo, e eu fui lá e... Né, que isso fique de aviso, né? Tomem cuidado com quem vocês se relacionem. Né, e se você tiver conhecer uma pessoa boa, assim como eu conheci vocês, por favor, escutem essa pessoa. Se essa pessoa, tipo, tá falando pra você, tome cuidado, né, com quem você se relacione, ou tem homens maus, assim, você realmente tome cuidado, não escute essa pessoa, sabe? Não faça como eu fiz. Mas eu sou muito grata, né, de ter conhecido ele, de ter ele como um bom exemplo, né, do tipo de homem que eu quero pra minha vida, né? Claro, pega as características, né, da pessoa e de preferência solteiro, né? Porque não dá pra se relacionar com um casado como eu. Não que eu tivesse interessada, como que eu vou explicar? Eu acho que eu tive inveja, né? Eu acho que era pra mim ter conhecido ele, né? Eu não sou uma pessoa que eu chego em qualquer um e digo: olha, gostei de você, esse aqui é meu, esse aqui é casado, eu vou pegar, hein? Não. Eu acho que era pra ser, eu acho que ele veio pra me avisar, né? Que isso poderia ter, que ia acontecer, né? Poderia não, que ia acontecer alguma coisa comigo. E eu viajei na maionese, né? Então tomem cuidado, né, meninas, né? Não saiam apaixonadinhas, né? Tem que tomar muito cuidado de verdade, que a gente não sabe, né? Esse cara que eu conheci, ele fingia ser de coitadinho, né, para todo mundo. As pessoas ao redor achavam que ele era gente boa, né? Mas quando eu tava com ele, ele era totalmente louco. Totalmente louco, totalmente do avesso. E tem que tomar muito cuidado, de verdade. Porque isso acaba com a tua vida, né? Hoje em dia eu não consigo mais chegar perto de ninguém. Que aquilo lá que aconteceu foi muito pesado, né? É algo muito pesado. Passar por algo assim. Ainda mais quando você não conhece a maldade, né, das pessoas. Né? As pessoas, elas fingem, né? Esse cara que eu me relacionei, eu achava que ele ia me dar, tipo, namorar comigo, me dar um anel, tudo. Eu fui enrolada, sabe? Nunca aconteceu, né, essa coisa de dar um anel. E com certeza, né, depois que eu meio que dei um pé na bunda dele, ele com certeza voltou pro aplicativo de namoro. Então isso significa que ele teve mais vítimas, né, além de mim. Né? Então é por isso que a gente tem que ter cuidado. Quando tu vê o perfil, tipo, da pessoa solteira, assim, às vezes não é um cara que é um compromisso,
quer ter uma família, quer ser algo realmente do bem. Às vezes é um cara que só quer se aproveitar, né? Fazer aquelas coisas, não vou falar a palavra, né? Se aproveitar das garotas e tem que tomar muito cuidado, de verdade. Que as pessoas, elas enganam muito. Até hoje, né, a minha mãe acha que ele era uma boa pessoa, mas ele não era. O cara não era uma boa pessoa. Quando eu terminei com ele simplesmente chorou na minha frente, pegou o carro e foi embora e nunca mais voltou. Né, pra você ver como a pessoa me amava. A pessoa não me amava. Tava me enganando e eu fui enganada. Né, eu não tinha emprego, né, quando a gente saía era eu que tinha que pagar as coisas, né, usar o dinheiro da minha mãe. Então, assim, às vezes ele ia lá na minha casa, dormia lá, comia boa comida, era tratado como um filho, como um rei, sabe? E tem que tomar muito cuidado, de verdade. Não, achava, ele dizia que... Não, o pai dele, né, sempre falava, ai, porque não sei, não tem um filho, não sei o quê. Tome cuidado, gente. Poderia ter acontecido o pior, né? Poderia ter engravidado da pessoa e ser uma mãe solo, ser abandonada. Graças ao bom Deus, não aconteceu. Mas tem que tomar de verdade.